Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início aí ao nosso estudo da noite, né? Só esperar mais um minutinho aí para o pessoal que está chegando, né? Hoje nós vamos continuar, né, com o nosso estudo de Evangelho, né? Lembrando aí que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, né? Hoje nós vamos continuar de onde a gente parou, né? A gente tinha avançado um pouquinho aí por causa das questões aí da guerra, aquela coisa toda, né? A espiritualidade sugeriu de a gente estar estudando o conteúdo do capítulo 24, né? Mas hoje nós já vamos, né? Como a gente terminou, né? Hoje nós vamos dar seguimento aí ao estudo do Evangelho de Mateus, né? Dando aí continuidade aí para os trabalhos aí da reunião, né? Primeiramente, né, mais uma vez, dar boa noite a todos, né? Pedir aí que Jesus possa nos abençoar, nos envolver, né? Que nós possamos estar sintonizados com Cristo, né? Com as energias da luz, do amor, né? Elevando aí o nosso pensamento ao Cristo Jesus, o mestre, amigo, companheiro, e que possamos juntos trabalhar no bem, buscar o aprendizado, o entendimento e a luz para cada um de nós. Mestre amigo, movimenta conosco as tuas mãos no bem, nos ensinando o caminho do amor. Predispõe os nossos corações e mentes ao exercício da caridade e faz com que possamos estar contigo na manifestação da luz, da paz e do amor. Fica conosco mais uma vez, mestre e amigo, e ajuda-nos no estudo, na caminhada e no entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, mais uma vez aí, bem-vindos a todos, né, que nós possamos estar bem intuídos, né, bem envolvidos aí nas boas vibrações, né. A gente vai dar continuidade ao nosso estudo, né. A gente está estudando o Evangelho de Mateus no capítulo 19, né, que começa lá, né, só para a gente lembrar, né, a gente está passando alguns momentos da vida do Cristo, né, os evangelhos, né, os quatro evangelhos, né, eles têm formas didáticas diferentes, né, de contar a história da vida de Jesus. Nós vamos notar, por exemplo, né, que alguns dos evangelhos não são muito apegados a questões cronológicas, né, eles contam os fatos da vida de Jesus fora de uma certa ordem, né? O Evangelho de Mateus, ele tenta ser, né, de certa maneira, né, atender uma cronologia, mas também, né, em alguns momentos ele dá uma ida e uma volta, né, nos conteúdos que o, né, querido discípulo lá acha que é fundamental para o nosso entendimento, né? Então muitas vezes acontece da gente ter ali alguns desencontros, né, nas situações, na ordem das situações que ocorreram na vida de Jesus. Deixa eu só abrir a porta aqui, gente. Né? Senão o rapazinho aqui, o gatinho aqui vai ficar doido aqui. Só um minutinho. Ai, ai. Então vamos lá, né, gente? Então no capítulo 19, né, nós vamos ver Jesus retornando à Galileia, né? O título desse capítulo, né, normalmente as Bíblias da Igreja Católica, é muito comum que o pessoal coloque títulos nos capítulos. Não que esse título, né, existisse, né, de maneira original, mas sim, né, porque facilita, né, o entendimento. Então a Bíblia Católica, muitas vezes a gente vai encontrar, né, os capítulos sendo definidos por nomes, né, e isso vai facilitar aí para o nosso estudo, para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento aí, né, das questões do Evangelho, tá? Então a gente só está lembrando isso para facilitar para todo mundo, né? A gente sabe que é mais tranquilo, né, quando a gente faz dessa forma, tá? E vamos lá, né? A gente vai lendo, né, e vamos conversando aí juntos, né, à medida que a gente for, né, falando, trocando aí ideias, né? A gente vai conversando junto, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer assunto relacionado, né, que vocês tenham interesse, né? É só abrir o microfone ou mandar a pergunta aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 19, né? Vamos começar lá no versículo 1. Aconteceu que, tendo Jesus acabado estes discursos,
partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. Grande multidão o seguia e ele curou os seus doentes, né? Então vocês vão ver que o Mateus sintetiza aí, né? Jesus estava no momento que ele estava trabalhando ali na região da Galiléia, né? E da Galiléia Jesus vai passar para a Judéia. Vamos lembrar, né, que o Israel da época do Cristo, né, o país, né, a nação Israel na época de Jesus, ela era dividida em 3 partes, tá? Que era a Samaria, né, que ficava no meio, né, a Galiléia no norte e a Judéia no sul, né? Jerusalém, que era a capital da Judéia, né, ficava na região sul, né? E a Galiléia no norte, tá? E naquela época, né, a Galiléia era governada pelo rei Herodes, né? O rei Herodes era o rei da Galiléia, né? Um dos, né, Herodes, né, que era uma família, né? Então tinham vários, né? Então Herodes, aquele que matou João Batista, reinava na Galiléia, e o Pôncio Pilatos, que era o procurador romano, que quem mandava de fato era ele, né? Ele tinha a sede do poder dele na Judéia, tá? Então, e tinha na Samaria tinha um irmão do Herodes chamado Arquelau, que era, vamos dizer assim, o rei da Samaria, tá? Ele era meio que dividido lá na época lá. Então Jesus ele sai da Galiléia, né? E ele vai para a Judéia, né? E a Judéia representa a espiritualidade, e a Galiléia representa a simplicidade. Quando a gente vai tratar de símbolos, né? A Judéia sempre representa o espiritual. Por quê? Porque o templo, né, famoso templo de Salomão, né, naquela época chamado de templo de Herodes, porque o Herodes tinha reconstruído o templo, feito ele muito maior, mais bonito, né, era o centro da religião judaica, né, então Jesus vai para a Judéia, né, a terra dos judeus, tá? E ele fala, e aqui fala que uma grande multidão seguia Jesus. É interessante, né, que a multidão é a representação daqueles que seguem meio que por, vamos dizer assim, como é que a gente pode falar? Um sentimento sem muita escolha, né? A multidão ela é levada pela vibração daquele que ali está, né? Então a multidão ela pode ser levada para o bem ou para o mal, né? De acordo aí com a vibração, com a energia da pessoa que está ali, né? No comando da situação, que está ali diante dos outros ali, né? Então a vibração e a energia da multidão é a vibração do espírito de grupo, né? De conjunto. Vamos lá. Foram ter com ele os fariseus para o tentar. Quando fala tentar aqui é para provocar Jesus com perguntas, né? Os líderes religiosos gostavam, né, de questionar Jesus com uma série de perguntas. Por qual motivo? Porque Jesus é uma pessoa de origem simples, né? E muitas vezes quando os fariseus, os doutores da lei ou os saduceus, né, interpelavam Jesus sobre algum assunto ou algum tema, né, eles faziam isso de uma maneira, de certa maneira, jocosa, né? Eles estavam meio que brincando com Jesus quando eles chamavam ele de rabi, essas coisas todas, porque Jesus não tinha um título formal de doutor da lei ou de professor ou de, né, mestre em Israel. Jesus era uma pessoa, né, vamos dizer assim, do convívio mais simples, né? Então eles meio que faziam ali uma brincadeira com a figura do Cristo, né? Um certo desrespeito até, né? Porque eles estavam ali se referindo a Jesus, né? Mas era uma referência não muito, vamos dizer assim, equilibrada da parte deles, né? E aí nós vamos lembrar aqui, né, que eles ficavam fazendo perguntas para tentar pegar Jesus, né, em termos, né, dos costumes e das disputas religiosas da época. Olha só o que eles vão perguntar. É lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então eles perguntam se, né, é lícito, quer dizer, é certo um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, ou seja, ele largar dela, né? Na época de Jesus era muito comum que o marido, né, quando ele cansava da esposa, ele dava uma carta de repúdio escrita de punho lá, falava assim: eu te repudio porque você não me atende. Entregava para a mulher e ela que se virasse, tá? Então era muito comum, né, que houvesse isso, e eles se embasavam na lei de Moisés, eles interpretavam que Moisés falava isso, né, no passado, e aí eles estavam tentando Jesus, para ver se Jesus ia falar que era a favor, né, que repudiasse, eles iam pegar Jesus, né, falar que é uma coisa, né, que ele considerava errada, e se Jesus falasse que era contra, eles iam falar que Jesus estava indo contra a lei de Moisés, que Jesus estava, né, não obedecia às leis. Olha só. E ele respondendo disse: não lestes que quem criou o homem no princípio, criou homem e mulher? E disse:
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e juntar-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou. Né? Muita gente fala isso para falar da questão do matrimônio aqui. Aqui tem uma questão até mais profunda. Né? Não está falando do casamento. Né? Porque Jesus, exatamente, a Beatriz está falando que podemos dizer que os fariseus não conseguiam entender como um simples carpinteiro tinha tamanho conhecimento e posicionamento das leis divinas. Eles tinham Jesus como um cara que inventava as coisas, né? Eles não tinham respeito pelo que Jesus falava, né? Então Jesus para eles era um desqualificado. Então eles ficavam testando Jesus e ironizando ele o tempo todo, né? Porque eles acreditavam que Jesus não sabia nada de nada, que Jesus só enganava pessoas simples, entendeu? Essa que era a visão deles, tá? Não quer dizer que era isso não, mas era essa a visão deles, né? Eles não viam em Jesus nenhum tipo de profundidade espiritual, porque Jesus não estudou nas escolas rabínicas e Jesus não defendia as teses dos rabinos, né? Então assim, pode falar o que ele quiser, ele não concorda com o que eles falavam, ele está errado, né? Muita gente hoje ainda é assim, né? Claro que um ou outro fariseu, doutor da lei, né, que eram espíritos mais equilibrados, né, mais espiritualizados, eles viam essas sensações num outro nível, né? Eles percebiam, né, que o que Jesus estava fazendo ali era o que? Era a manifestação, né, do seu conhecimento espiritual, da sua sabedoria, né? E isso gerava ali uma certa polêmica entre eles, né? Então o que Jesus está falando? Olha aqui, ó. No princípio criou-os homem e mulher. Olha que interessante esse conceito aqui, né? Então, assim, no princípio Deus criou homem e mulher, né? Razão e sentimento, né? E fala aqui, ó, por isso deixará o homem, ou seja, a razão, pai e mãe, ou seja, a sua origem, e juntar-se-á com sua mulher, e os dois serão uma só carne. Está falando assim que a razão e o sentimento, tá? Não está falando um casamento entre dois indivíduos, tá? Jesus está entrando num campo filosófico que os fariseus conheciam, né? Por isso que eles ficam, né, vamos dizer assim, meio perplexos com a resposta de Jesus, né? Porque vamos lembrar que todo conhecimento espiritual ele é dividido em, vamos dizer assim, em níveis, tá? Então, o que o povão recebia de conhecimento espiritual era diferente do que um doutor da lei aprendia, tá? O povão aprendia, né, símbolos, né, que para eles eram muito reais. Então, quando está falando de casamento ali, né, o carpinteiro, o pedreiro, né, o homem do povo de Israel, o que ele pensava? No casamento dele mesmo, com a esposa, do pai dele com a mãe dele, essas coisas todas. Quando falava de casamento para um doutor da lei, para um fariseu, para um saduceu, eles sabiam que estava falando do quê? Do encontro da razão do sentimento, do conteúdo masculino e feminino do indivíduo. Né? Isso é um conhecimento velado, ou seja, um conhecimento que não estava no acesso de todas as pessoas. Né? Não era do interesse de se explicar isso, até porque o povo não ia entender. Né? O povo não ia ter capacidade vamos dizer assim, de inferir de maneira profunda esse tipo de informação espiritual. E aí o que acontecia? Normalmente, né, o Moisés, né, muitas vezes é falado em várias obras, né, e isso é referenciado em vários textos também, o Moisés ele falava para o povo de uma maneira velada, ou seja, ele colocava um símbolo, que aquele símbolo ensinava alguém para a pessoa, mas só entendia mesmo, tá, quem tinha as chaves do conhecimento. Né? Quem que era que tinha as chaves do conhecimento? Eram as pessoas que eram iniciadas. O que é o iniciado? O iniciado é aquele que aprendia nas escolas, com os doutores da lei, né? O que cada coisa significava. Né? O que eram as chaves de conhecimento. Tá? Então, por exemplo, quando fala mulher na Bíblia, né, para uma pessoa mais simples, está lendo, ele pensa na mulher mesmo, indivíduo feminino, né, a pessoa. Quando fala mulher e o doutor da lei lê, ele entende outra coisa. Está falando do sentimento humano. Quando fala de Moisés atravessando a água, a pessoa simples parava e imaginava mesmo Moisés andando lá no Mar Vermelho. Né? O rabino, o doutor da lei, o sacerdote, né, o cara que estudava, ele sabia, a água representa a vida material. Então, os níveis de entendimento eram diferenciados. E o que Jesus, quando ele fala para os fariseus e para os doutores da lei, ele está falando ali, demonstra que ele, Jesus, né, tinha conhecimento do código, vamos dizer assim, que o Moisés tinha criado. Na verdade, o Moisés pega isso do Egito Antigo. O Egito era muito conhecido pelas suas formas de conhecimento codificado, ou seja,
Um sacerdote egípcio, ele não ensinava para o povo os mistérios dele. Vocês vão lembrar, né, quem você já deve ter visto essa história, que quando o Moisés chega lá no faraó, né, o Moisés transforma o cajado dele numa serpente. Vocês lembram dessa história? Claro que isso é um símbolo, tá, gente? Ele transforma o cajado dele numa serpente. O que acontece? Os sacerdotes vão lá, pegam os cajados deles, dos sacerdotes, jogam e transformam também em serpente. Né? Ou seja, o que o Moisés sabia fazer, os sacerdotes também faziam. Só que o Moisés, ele quebrou o mistério e ensinou isso para outras pessoas, o que era proibido. Por isso que o Moisés era tão detestado pelo povo egípcio. Né? Para o sacerdote, o conhecimento é o que o tornava especial. Né? Eles eram detentores do conhecimento. Né? Eles eram detentores das informações espirituais. Eles eram detentores, né, do conhecimento, do crescimento, do material espiritual a ser oferecido, a ser doado. Né? Então eles tinham essa condição aí de serem condutores do povo. Por quê? Porque eles detinham conhecimento. Quem conhece, domina. Né? O maior poder que existe é o conhecimento. Então Jesus vai falar para eles, fala assim, olha, o homem e a mulher, né, o objetivo deles é se casarem, é estarem juntos, não se separar. Então quando a razão e o sentimento se encontram, né, quando a razão e o sentimento despertam, o que vai acontecer? Vai haver uma transformação espiritual. Vai haver, né, um casamento. Tá? O casamento a nível espiritual é o encontro da nossa intimidade dos valores femininos e masculinos. Quando nós desenvolvemos isso em equilíbrio, né, nós vamos ter o casamento real. Tá? O povão entendeu o casamento mesmo do homem e da mulher lá, o noivo, o marido. Né? Aqui não, os sacerdotes sabiam de que Jesus estava falando. Olha só. Por que mandou Moisés, replicaram eles, dar líbelo de repúdio e separar-se? Né? Então, líbelo de repúdio no casamento mesmo, do homem e da mulher. Né? Então, o cara podia repudiar a mulher dele na hora que ele quisesse, mandar ele embora. Né? Respondeu-lhes, porque Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu-vos repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não foi assim. Tá? Então, quando Jesus está falando, agora Jesus está falando uma questão que é prática deles. Né? Está falando que o Moisés ele permite, né, essas separações. Por quê? Ele permitiu isso 2000 anos atrás, porque o povo não dava conta de fazer outra coisa. Porque o que aconteceu? Por que o Moisés deixou fazer essa separação? Porque é costume o marido matar a mulher. Tá? Então a mulher não agradava, o marido matava ela, pegava a outra. Né? Aí o Moisés, para poder aliviar a situação, né, dado o atraso moral daquele povo, imagina que é um povo que viveu 2000 anos antes de Jesus, né? Ou seja, 4000 anos antes da gente, né? Eles não estavam preparados com um relacionamento afetivo de profundidade. Ainda hoje, né, as pessoas não estão preparadas com um relacionamento, né, afetivo de profundidade, pelo menos a maioria. Né? Então as pessoas trocam de relacionamento igual quem troca de sapato. Né? Porque na verdade está buscando alguém que atenda ou que faça aquilo que ele quer. No dia que o outro desagrada, que fala não, ou que não é o escravo que eu queria que ele fosse ou que ela fosse, né, eu pulo fora e passo para o próximo. Né? Então tem gente que ainda age assim. Né? E alguma questão, gente? Nós estamos aqui falando do Evangelho de Mateus. Deu uma travadinha aqui para mim, aqui, mas voltou. Né? Nós estamos no capítulo 19. Vamos continuar. Eu, pois, digo-vos que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com uma repudiada, comete adultério. O que é o adultério? A traição. Né? Então, esse é o único motivo de você separar de alguém, é se aquela pessoa te trair. No sentido, né, mais profundo da palavra. Né? Por quê? Porque o compromisso espiritual que vocês assumem, né, é um compromisso de responsabilidade. Nas obras do André Luiz, nós vamos ver, né, que o casamento, né, aqueles que abandonam os casamentos aí de maneira, vamos dizer assim, impensada, né, sem motivo algum, né, porque na verdade o outro não está agradando ele, né, normalmente criam comprometimentos aí profundos para a sua história espiritual. Tá?
né, diferenciar dos casos, né, onde a violência está acontecendo, onde a traição, né, onde a agressividade, onde, né, as vibrações aí estão já no nível de ódio entre as pessoas. Aí tem que separar mesmo, né, gente? Quando não tem, né, não tem como construir de novo a confiança, acabou, o amor acabou, né? É uma coisa, mas aí é uma relação baseada em afeto, né? O que Jesus está falando aqui, né, são daqueles que se casam por brincadeira. Hoje em dia, né, é muito comum as pessoas se casarem aí, né, eu mesmo conheço pessoas que se casaram com 2 meses, 3 meses separam, porque na verdade não estão dispostas a conviver com ninguém, né? Na verdade elas querem que o outro se escravize a elas, e no momento que o outro desagrada, simplesmente pula fora do barco, né? Então existem pessoas que não têm nem um pingo de paciência afetiva ou investimento afetivo. Me desagradou, pulei fora. Ah, mas tem filho, tem isso, não tô nem aí. Vou ser feliz, né? Que é o auge e o ápice do egoísmo, tá? Né? Porque a gente sabe, né, que nós, quando nós não somos obrigados a nenhum compromisso, mas nós somos responsáveis pelos compromissos, né? E aí, claro, que quando um foge do compromisso, o outro não tem culpa. Né? Por exemplo, o outro começa a trair, mentir, enganar, roubar, né, agredir, aí o outro lado decide separar. Esse lado que decidiu separar não tem culpa nenhuma, não. Ele vai seguir o caminho espiritual dele com tranquilidade. O outro que errou, que falhou, né, que enganou, que traiu, esse vai carregar consigo a consequência da sua escolha, tá? Aquele outro que fez o que ele podia e agiu no bem, não tem crise de consciência que vai atingir esse companheiro, não. Pode ficar tranquilo, né? A responsabilidade é sempre de quem tem maior nível de escolha, né? Então, se eu deliberadamente escolho trair, enganar, mentir, eu vou ter uma consequência dessa ação, né? E aí é aquela questão toda que Jesus está falando. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito da sua mulher, não convém casar, né? Por quê? Porque o pessoal está acostumado a separar qualquer coisa, né? Então queria facilidade, né? Ele, porém, disse: nem todos compreendem essa palavra, mas somente aqueles a quem foi concedido. Olha o que Jesus está falando para eles. Isso aqui é uma coisa simbólica. Nem todos compreendem essa palavra. Isso aqui é uma questão simbólica, uma questão espiritual. O contexto material da relação afetiva existe sim, né? Mas o mais importante do que nós estamos conversando aqui não é o casamento do homem e mulher, não. É o casamento da intimidade do ser, né? Então isso aqui é uma informação para quem está pronto para entender ela, né? Porque há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe, e há eunucos a quem os homens fizeram tais, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos pelo amor do reino dos céus. Quem pode compreender, compreenda. O que é o eunuco? O eunuco, né, era uma pessoa que tinha removido os órgãos sexuais, né? Normalmente, na época de Jesus era muito comum, né? Então eles pegavam aqueles homens, né? Eles iam lá e removiam o órgão sexual inteiro do companheiro, né? Os testículos, né? O pênis, tudo, cortava tudo fora, né? E aquela pessoa ficava lá fazendo algum outro tipo de serviço, alguma coisa assim, para não, né, normalmente tomar conta de mulher ou coisa do tipo. Tinha uma série de serviços para eunuco, tá? E aí o que é que acontece? Jesus fala assim: tem os eunucos que nasceram, ou seja, pessoas que não têm a função sexual de nascença. Tem eunucos que os homens fazem, que é esses, né, que o pessoal cortava tudo fora, né? E tem os eunucos por amor de Deus. Aí ele já vai modificar o conceito, né? Por que Jesus está falando disso? Ele está falando das pessoas que não canalizam a sua energia sexual, sua energia criadora para o sexo. Tem 3 tipos: os que nascem nessa condição, eles não precisam, né, ou não querem; aqueles que são assim por questão de imposição, né, e existem espíritos luminares que reencarnam e que trabalham toda a energia sexual dele, toda a força criativa deles em outras áreas. Então o desejo sexual deles é praticamente nulo, e se tem, eles controlam, e aquilo não nos incomoda, porque eles estão canalizando a energia para outra coisa. Com relação ao cajado se transformar em cobra, você diz que é simbólico, quer dizer, é sentido figurado, não aconteceu? Tá, vamos pegar aqui a ideia, né? Imagina um pedaço de pau, né, um pedaço de madeira se transformar num animal vivo, né? Na verdade, o que acontecia é que alguns répteis, né, quando eles respiram determinado tipo de odor ou determinado tipo de situação, eles ficam tão rígidos, né, que eles ficam como se fosse um pedaço de pau, mas ainda continua sendo um animal. Não é um pedaço de pau que cortou da árvore e virou um bicho, tá? É uma espécie de truque que o pessoal fazia na época, tá? E ali
essa questão do réptil lá, que virou, né, que ficou endurecido lá e depois, né, passam, né, o que acontecia? Eles tinham um produto, né, eu esqueci o nome, que eles passavam na narina do réptil e ele voltava ao estado de relaxamento muscular dele. Tá? Eles davam uma comida para o réptil, ele endurecia, né, ele ficava todo, ele tinha uma paralisia muscular, imagina que não é uma coisa muito legal para o bicho, né? E aí quando eles estimulavam ele com um outro produto, né, normalmente ficava na mão do sacerdote, o réptil ficava todo mole de novo, voltava a se movimentar. Tá? Não era uma planta, uma mágica, né, tipo um Harry Potter lá que você faz um abracadabra, não era isso não, tá bom? Só que isso, né, é um truque que tem um conceito inerente espiritual. Né? O completo perguntando se é simbólico. Né? O mais importante nesse caso é o símbolo. Porque o que a serpente simboliza? A serpente simboliza o instinto. Né? O que simboliza o cajado? O cajado é algo em que você se apoia. É o que é usado por aqui, para te conduzir. Né? Então, o pastor conduz as ovelhas com o cajado. Então, se o cajado é a serpente transformada em madeira, né? Olha só, a serpente é o instinto. O cajado é algo que você se apoia e é algo que você usa para conduzir. Né? Ou seja, o instinto, né? Para que ele serve? Para nos direcionar. Né? O instinto nos direciona quando a razão e o sentimento não estão no comando. Né? Então, quando eu não estou agindo emocional ou racionalmente, né, eu vou para o controle remoto. O controle remoto é instinto. É o que os animais fazem. Né? Os animais, eles vivem debaixo, né, do controle do instinto. O animal, tudo que ele faz é instintivo. Né? Ele tem um reflexo condicionado ali, um instinto, né? E ele vai reagir ou vai agir de acordo com esse instinto, de acordo com essa, vamos dizer assim, com essa situação. Tá? O objetivo do Moisés de trabalhar essa ideia das serpentes lá é isso. Tá bom? É trabalhar a ideia do instinto. Né? Só que o pessoal, né, é aquela questão, a pessoa mais simplória, né, vai olhar aquilo, né, principalmente naquela época, imaginem, né, e vai ver um fenômeno mágico sendo feito por Moisés, uma prova que Deus deu poder para ele. É uma prova bem chinfrim, né, gente, se pensar. Né? Um pedaço de pau virou uma cobra. Né? Então isso é uma prova que, né, o cara que criou as galáxias, o universo, fazer um pedaço de pau virar cobra para mostrar eu sou poderoso pra caramba aqui. Né? Naquela época era um portento. Né? Hoje qualquer efeito especial de qualquer filmezinho meia boca do cinema faz isso. Né? Então são coisas que a ação real daquilo ali se perde. Mas, né, o símbolo espiritual, esse sim, permanece de maneira profunda. Tá, gente? Nós estamos falando aqui do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Né? Jesus está falando dos eunucos. Quem pode compreender, compreenda. Ele está falando assim, daqueles que abrem mão da sua sexualidade, né, da família, pelo bem, né, pelo trabalho do amor. Jesus é um desses. Né? Jesus reencarna e Jesus ele não tem nenhum tipo de envolvimento afetivo com ninguém. Por quê? Porque Jesus já estava muito além disso. É porque Jesus precisava? Não, simplesmente Jesus é um espírito que a condição espiritual dele, né, já tinha ultrapassado essas questões aí de casamento, de, né, essas questões todas aí de desejo sexual. Né? Jesus é um espírito que está muito além disso tudo, mas muito além mesmo. Né? A energia de Jesus está lá, né, lá na frente nessas situações. Então Jesus não precisava casar, ele podia abrir mão daquilo tranquilamente. Né? Não que isso fosse uma coisa ruim, tá, gente? A gente tem uma visão muito errada da sexualidade como sendo uma coisa ruim, não é não, tá? A questão é que simplesmente canalizou a energia para outra coisa, né? Então, os espíritos superiores são muito tranquilos, né? O que é assustador pra gente, que é tabu, oh meu Deus, né? Para os espíritos de luz é um trem fácil de resolver ali, 5 minutos de conversa, né? Os espíritos de luz, eles têm essa, vamos dizer assim, essa característica, né? Eles simplificam muito os processos, né? Por isso que os espíritos de luz conseguem lembrar das vidas passadas e a gente não, né? Porque se a gente lembrasse da vida passada e lembrar que foi rico, poderoso, a gente ia ficar deslumbrado. Se a gente lembrasse que foi um ladrão, que foi um assassino, a gente ia ficar desesperado, né? O espírito de luz não, ele lembra e fala, beleza, fui lá, tá aí, aprendi lá uma lição, foi interessante, né? Não se pensa. A gente, né, não lembra das coisas do passado, normalmente não lembra, né? Alguns lembram, né? Porque, né, a nossa tendência, quando a gente tem uma lembrança de vida passada, uma informação de vida passada, é o quê? A gente deslumbrar. A gente fica lá, né? Tem muitos companheiros aí que são obcecados em ter informação de vida passada, né? Porque querem usar essas informações para se sentirem melhor. Não, que eu fui famoso, que eu fui rico, que eu fui poderoso, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Né? Na verdade, é uma tentativa, né,
de legitimar a própria existência, né? Se eu não sou famoso, poderoso, inteligente e rico hoje, na outra encarnação eu fui, né? Ou então era muito mal, muito cruel, mas era poderoso, né? Então você vê muitos companheiros, né, que ficam lá, nossa, que eu era mal, que eu era isso, mas sempre poderoso. E muitas mulheres também que falam assim, nossa, né? Eu era linda, inteligente, né? Tudo que eu queria ser nessa encarnação, ela foi na outra, só que era mal, né? E aí se sente com aquilo, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, o nosso passado espiritual, ele é composto das nossas experiências. Enquanto a gente não consegue lidar com elas, elas ficam ali trancadas na gaveta ali. Por isso, né, que à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, o nível de informação sobre o nosso passado, ele vai, né, descendendo. Vai aparecendo mais coisas, vai aparecendo mais conhecimento, vai aparecendo mais situações para a gente poder avaliar, para a gente poder entender, né? Vão aparecendo pouco a pouco, né, oportunidades, né, de desenvolver aí valores de imortalidade, né? E aí o que acontece? A gente começa a crescer espiritualmente, né? A gente começa a melhorar espiritualmente, a gente começa a abrir, né, a nossa intimidade, né, o nosso entendimento para as realidades do espírito imortal. E a gente começa a valorizar cada vez menos, né, os fatores materiais. Porque os espíritos de luz não ligam, que eu fui rei 10 vezes. Tô nem aí. Né? Pra gente é, nossa, né? É o motivo, é o assunto para eu falar daquilo, né? Quantas vezes eu puder e mais alguma, né? Porque eu fico, né, fascinado com aquilo, queria ser poderoso, queria ser rico, né? Para os espíritos de luz não, por isso eles sabem e a gente não, né? Por isso eles têm acesso à informação e a gente não, tá? Né? Vamos continuar aqui. Tá dando para entender, gente? Nós estamos falando aqui da conversa de Jesus com os fariseus. Aqui, ó. Então, né, já muda a história. Lhe foram apresentados vários meninos, para que lhes impusesse as mãos e orasse por eles. Mas os discípulos increpavam, ou seja, não deixavam eles chegarem perto. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais de vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, partiu dali. Né? Aí nós vamos voltar aqui mais uma vez. O que aconteceu? Jesus estava lá conversando, chegou um monte de meninos, né? Normalmente meninos mesmo, masculino, tá, gente? Porque né, a mulher era mal vista e as meninas também eram mal vistas. Mas não duvido muito que Jesus deixava as meninas também chegar junto, aproximar dele, né? Então chegaram vários meninos, os discípulos não deixaram chegar perto. Por quê? Porque a criança não valia nada. Tanto é que numa contagem, né, não contava mulher e criança, né? Porque ninguém estava nem aí para isso, né? Estranhamente, né, para nós hoje, mas na época era assim. E aí Jesus fala para eles deixarem aproximar as crianças dele, né? Quando a gente lê isso, a gente vê isso no Evangelho, né? A gente fica comovido com o carinho de Jesus com os pequenos, né? Mas isso também tem uma profundidade maior. A par, né, da relação individual, né, de ser humano de Jesus com as crianças, né, com os meninos mesmo da época, né? Quando Jesus fala deixar os pequenos se aproximarem de mim, o que ele está falando? Deixar que aqueles que não têm tanto conhecimento espiritual e informação se acheguem. Lembra que a gente estava falando no início do estudo que até aquela época o conhecimento espiritual era velado, ou seja, só os sacerdotes, os doutores da lei, os caras dos templos, né, tinham acesso. Jesus fala assim, deixa as crianças virem, deixa quem não entende nada, deixa quem está aprendendo, deixa quem quiser, quem estiver desejoso da informação espiritual, se aproximar. Porque deles é o reino dos céus, eles também merecem. Né? E Jesus então estava subvertendo o conceito. Por quê? Naquela época, a ideia de quem se aproximava do mestre é só quem estava pronto, né? Só quem estava no nível do mestre. Né? Você vê que os discípulos de Jesus eram, né, um bandinho bem complicado, aí no sentido que realmente eles não estavam no nível de Jesus, né? Com certeza que não. Mais próximo dele o João Evangelista e olhe lá. Né? Mas assim, Jesus, ele falando isso, ele está falando conhecimento espiritual para todos. Uma das grandes questões do conhecimento espiritual é que a gente tem que distribuir o que a gente sabe. Né? Como a gente falou mais de uma vez, conhecimento é poder. E muitos companheiros que detêm o conhecimento não dividem o conhecimento para manter o poder e o controle sobre os outros. À medida que nós falamos, né, que o reino dos céus está na intimidade do ser e que cada um de nós tem o seu ponto de contato com o Criador, que é a própria consciência, né, na nossa consciência que Deus fala com a gente, nós eliminamos a figura do intermediário. Eu não preciso mais do padre, do bispo, do sacerdote, do pastor, do médium, né? E aí esses seres perdem poder. Porque eu falo assim, eu não preciso do padre para encontrar com Jesus, eu não preciso do pastor para conversar com Jesus, eu não preciso de um representante, eu não preciso de um intermediário, né?
Eu posso até usar do intermediário, mas o intermediário também sou eu. Né? Então eu sou uma pessoa tão espiritual quanto o líder religioso. Isso, né, quebra uma cadeia de poder, né, que a religião construiu desde que o primeiro homem começou a adorar o primeiro graveto que pegou fogo por causa de um raio, né, lá na sua caverna. Né? Por quê? Espiritualidade não prescinde ou não precisa de intermediário. Por quê? Porque a questão toda, né, o que nós temos que fazer? É distribuir conhecimento. Né? O nosso objetivo aqui não é que vocês sigam o Marcelo, é que a cada um, né, receba informação espiritual para poder seguir o seu próprio caminho. Ah, nós podemos seguir juntos? Podemos. Né? Você pode ter alguma pessoa como sua referência? Pode. Mas aquela referência ainda é um ser humano tão cheio de necessidades e dificuldades como você o é. E se essas referências, se aquele ser humano que você decidiu seguir falhar, a sua espiritualidade vai estar a salvo. Por quê? Porque ela é uma realidade íntima. Porque o ser humano é falho, né? E muitas vezes erra. Né? Então ninguém é detentor, né, da chave do céu no sentido que a gente imagina. Né? Ele é mais, né, com ele Jesus atende, comigo não. Isso não existe, gente. O coração sincero, cheio de amor, alcança Jesus. Tem muita gente que, né, que nem sabe nada de evangelho e que é mais espiritualizado que nós todos juntos. Nós temos que entender isso. Né? Tem muita gente que não acredita nem em Jesus, mas leva uma vida totalmente espiritualizada. Aí você fica até bobo com o negócio, fala assim, não estou acreditando, né? Como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que já estão tão espiritualizadas, né, que elas não precisam mais de intermediário. Né? Nós temos que diferenciar da pessoa que também não precisa de intermediário, mas também não quer fazer nada, quer ficar lá no egoísmo dela, aí é diferente. Né? Porque você conhece a espiritualização de um ser pelo perfume de amor que ele espalha à sua volta. Né? Tem essa frase dos Espíritos muito interessante. Né? Nós vamos nos tornar, à medida que nós vamos nos espiritualizando, nós vamos perdendo a necessidade de ter intermediários, mas a nossa própria vida se torna uma manifestação do bem onde nós estamos. Então a caridade flui por nós. Nenhum ser que está preso às ondas do egoísmo, do individualismo, da vaidade, do orgulho, pode se dizer espiritualizado. Porque isso é contrário ao caminho espiritual. Né? O caminho espiritual é o caminho do amor, do perfume da caridade. Né? E caridade em vários aspectos. Caridade da compreensão, da convivência, né? Do contato, do amparo, do auxílio. Por quê? Porque os espíritos de luz, eles voltam aos planos materiais para ajudar aqueles que eles amam. A primeira coisa que um espírito faz quando ele se ilumina todo é olhar para trás e ver quem que ele precisa ajudar. Né? Ou seja, abandonar o egoísmo. Né? Até um momento ele sobe. Não que ele chega num determinado ponto e fala, peraí, eu estou subindo aqui, mas cadê os que eu amo? Estão lá no vale, estão lá no mundo material, lá, peraí que eu vou voltar. Preciso resgatar os meus filhos, pais, netos, tios, cunhados, amigos, amantes, companheiros, aqueles que eu roubei, que eu traí, tem que voltar para essas pessoas. E aí nós vemos as estrelas cadentes, que são os espíritos iluminados que vêm para o plano físico por amor. Né? Então quando alguém se diz iluminado e fala assim, eu quero ir embora, deixar isso aqui para trás, então é o sinal que você não está iluminado. Né? Porque comportamento egoísta é sinal de infância espiritual. Jesus veio ao mundo para nos amar. Podia fazer o que quisesse no universo. Jesus tinha um nível evolutivo que ele fazer o que quiser. Né? Ele escolheu aqui, criar um planetinha aqui, gastar o tempo dele aqui com a gente aqui, por amor. Né? Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente abre mão e mais a gente ama. E aí a gente mais cresce ainda. Né? Então, os conceitos do Evangelho aqui, quando Jesus fala deixar vir os pequeninos, fala assim, deixa vir quem não sabe mesmo. Né? Quem não dá conta, é esses aí que eu estou querendo ajudar mais. Né? Então, vamos trabalhar os conceitos, né? Vamos trabalhar as vibrações, as energias, né? Vamos trabalhar aí, né, as realizações espirituais superiores que vão nos ajudar, que vão nos ensinar, né? Que vão desenvolver na gente aí fatores de crescimento, de compreensão. Né? É sempre interessante a gente estar pensando nisso, porque a gente sabe que a espiritualidade, né, ela está trabalhando a nosso favor agora, nesse momento. Quando nós estamos conversando aqui, os espíritos estão trabalhando. Né? Eu lembro uma vez que a gente estava a gente foi visitar uma casa de Umbanda, fazer um estudo,
né? E aí quando a gente chegou lá, né, a gente fez a palestra, a coisa toda, né, o tema lá de evangelho. No final da reunião, né, veio uma senhora, e essa senhora ficou mediunizada, né, para dar o recado dos espíritos. Ela ficou mediunizada, aquela coisa toda, né, falou com aqueles trejeitos, aquela coisa toda lá que a gente vê na Umbanda, né. E aí ela falou assim, ó, meus irmãos, nós vamos ter uma festa aqui para ajudar as famílias que nós assistimos. Tipo uma festa para ajudar a família carente, um almoço que eles vão fazer, né. E ela falou assim, eu quero que cada um de vocês traga um pouco de carne, alguma coisa para doar para comida para os nossos irmãozinhos, né? E aí o espírito virou, né? Tô falando através da dor, e eu lá olhando aqui, né? Que isso, né? Manifestando no meio dos outros ali, né? A gente já acostumado a reunião um pouco fechada, aquela coisa, né? E aí o espírito virou e falou assim, ó, e outra coisa, eu não quero que ninguém traz pé de frango, não. Porque vocês trazem pé de frango, pescoço de frango aqui pro povo aqui, né? Tem que trazer o de melhor, porque quando vocês vêm aqui, vocês querem que a gente dê para vocês o melhor que nós temos, né? Olha só, o raciocínio do espírito, né? Falando para as pessoas que estavam ali na assistência. Quando vocês vêm aqui, vocês querem que a espiritualidade faça o melhor possível por vocês, que os espíritos de luz desçam, né? Abandone tudo para poder cuidar do seu problema. Mas na hora que é a vez de você cuidar dos outros, você quer dar pé de galinha, você quer dar o resto. Né? Olha o ensinamento profundo, né? Para a gente ter horas de ver, né? Ali é um espírito superior falando. Ele estava revestido de todos os trajeitos, aquela coisa toda, mas era um espírito de luz falando, né? Olha o que o espírito estava ensinando para o pessoal. Quando a gente quer do mais alto, a gente quer que o mais alto pague tudo e faça o melhor para a gente. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente dá o nosso resto. Imagina se a espiritualidade desse o resto deles para nós. Só na hora que eles tivessem tempo de folga, só na hora que eles quisessem, né? O mínimo do mínimo, né? E não com muita boa vontade, esperando que a gente agradeça de preferência de joelho para eles. Né? Imagina se eles fizessem isso com a gente, que é o que normalmente nós fazemos nas nossas relações uns com os outros. Nós fazemos o mínimo, exigimos o máximo, né? E se não agradecer a gente de joelho, a gente ainda fecha a cara. Né? São coisas para a gente poder pensar, né? Que são o reflexo da nossa momentânea imaturidade, infância espiritual. Nós somos os meninos. O que é o menino? O espírito jovem, o espírito imaturo, né? Mesmo assim, Jesus quer que a gente vá até eles, né? O que é o ancião? O ancião é o espírito envelhecido, o espírito mais velho, mais experimentado, né? O que é o menino? É aquele que está na juventude espiritual. Então, no primeiro momento da sua espiritualidade, nas primeiras descobertas espirituais. E Jesus não proíbe que quem está nessa etapa se aproxime dele. Ele fala, não, pode vir. Né? Então, quando ele está falando para os discípulos, o que Jesus está dizendo? Não esconde esse conhecimento, não. Não esconde informação, não. Divide o que você tem. Né? Que nós estamos fazendo aqui, tentamos fazer aqui, né, gente? E tendo-os imposto as mãos, partiu dali. Olha que interessante, né? Jesus sempre em movimento. Jesus não se paralisa, né? Ele vai lá, atende e segue. Ele vai lá, resolve e continua. Né? Isso é uma grande lição para a gente nas nossas relações de cotidiano. Né? A gente, né, fazer o quê? Oferecer o nosso melhor. Agir sem, né? Agir sem se preocupar com o retorno. Agir sem se preocupar, né, em receber de volta. Agir sem se preocupar, né, nem com o que está acontecendo diante da gente. Né? Olha só que interessante. Jesus, ele age. Ele está trabalhando, simplesmente agindo. Né? E quando ele faz isso, o que está acontecendo? Ele está seguindo. Atendeu ali, resolveu, passou para frente. Atendeu ali, resolveu, passou para frente. Atendeu ali, resolveu, seguiu em frente. Essa é a manifestação do Cristo. É assim que Jesus trabalha. É assim que Jesus age. Né? É assim que Jesus se movimenta no bem. Né? Então a gente sempre lembrar disso. As forças do bem continuam agindo e seguindo. Eles não ficam esperando agradecimento, eles não ficam esperando, né, compreensão. Né? Eles vão fazer aquilo que é necessário. Seguir em frente. Gente, nós estamos estudando o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Né? Semana que vem a gente vai dar continuidade e falar do jovem rico, tá? Que é um outro tema também muito interessante, né? Que é um dos temas mais interessantes do Evangelho, tá? O jovem rico, né? A palavra jovem, né? Ou seja, o espírito imaturo, né? O espírito está no início da sua caminhada espiritual,
né? O jovem, o menino é muito jovem, né? O jovem, ele está ali, né? Ainda é um espírito incipiente. Marcelo, existe diferença entre espíritos infantis e pouco evoluídos? O que é um espírito infantil? O espírito infantil é o espírito que está no começo da caminhada espiritual dele, né? Ele está no início do seu aprendizado, né? Ou seja, ele é um espírito jovem, né? O espírito inferior, né? O espírito pouco evoluído, né? Talvez, se a gente, né, entendendo isso, é o espírito que não aproveitou as oportunidades dele para crescer. É o espírito que estagnou, né? Ele está pouco evoluído em relação a alguma coisa, ou seja, ele já poderia estar melhor. Diferente do espírito infantil, que está no momento certo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Na escola, né? Então tem um menino de 4 anos de idade que está no jardim da infância. Ele é um espírito ele é um infantil, ele está no jardim da infância. Mas ele está no momento dele. Ele tem 4 anos de idade. Ele tem que estar no jardim da infância, né? Mas tem um outro menino que tem 12 e está no jardim da infância também. Ou seja, ele é um espírito pouco evoluído. O que isso quer dizer? Ele já tem uma história, já tem idade, já poderia estar lá na frente. Mas ele não se movimentou para poder conquistar a evolução. Porque quando a gente chega no nível humano, né, a evolução se dá através do trabalho, ou seja, do esforço individual de cada um no seu aprimoramento e no seu aprendizado. Evoluir nada mais é do que aprimorar valores com vista à eternidade. O que isso quer dizer? O que é evoluir? Né? No sentido espírita, tá, gente? Para os meus amigos biólogos brigar comigo, viu, Isabel? Né? Eu sempre lembro dela que ela falou isso comigo no dia do estudo de educação mediúnica. Né? O que é evoluir? É o espírito se melhorar. Ele aprender, ele ser mais capaz de amar, de compreender. Ele aprende como? Por experiência e por esforço. Existem companheiros que já estão, né, há muito tempo na caminhada aí e que escolhem deliberadamente fugir das suas responsabilidades espirituais. Mesmo que eles façam isso, existe sempre um aprendizado. Tá? Ninguém fica sem aprender nada. Tá? Né? Mesmo que o espírito seja, né, muito difícil, seja um espírito que não quer nada com nada, né? Só dele estar encarnando e vivendo, ele está aprendendo alguma coisa. Só que o processo dele vai ser bem mais lento. Né? Ele vai ter um processo espiritual muito mais difícil, porque ele escolheu. Né? Então quem se esforça, deslancha. É a mesma coisa da escola. O menino que estuda, passa de ano. Que não estuda, repete. Né? Então, assim, em alguns momentos nós, né, repetimos. Por quê? Porque eu não quis. Né? Enquanto meu irmão estava aqui do lado, foi passando para segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nono ano, eu estou aqui no primeiro ano. Ele me ama, mas ele está lá no nono ano. Não tem jeito de me colocar na sala dele. Ele pode vir no final de semana me ensinar alguma coisa, me dar umas aulas de reforço, me ajudar, né? Ele está lá no nono ano. Né? Para ele, o que é difícil para mim é fácil. Então ele vem e me ajuda. Ele estuda comigo. Mas não tem como ele assistir a aula do Jardim da Infância comigo. Já passou esse momento dele. É assim que é a intercessão dos Espíritos de Luz. Não tem como ele me pegar e me levar lá para a sala dele do nono ano. Por quê? Porque eu não conquistei aquilo ainda. Ele pode até me levar um dia para ver como é que é. Olha aqui, ó, você vai estudar isso, tal, né? Até com estímulo, né? Muitas vezes a espiritualidade leva a gente nos pontos superiores para dar um estímulo. Só olha só que legal isso aqui, ó. Você vai ver aqui, né? Mas volta pro plano físico, começa a perdoar, amar, compreender, desculpar, né? Para de achar que todo mundo é seu inimigo, para de se vitimizar, né? Para de brigar com os outros, para de ser agressivo, violento, né? Para de ser perfeccionista, de exigir perfeição dos outros, né? E aí é um estímulo, mas eu volto para cá e eu repito o erro, aí eu avanço devagar. Né? Então isso é um espírito pouco evoluído. Né? Ele poderia dar mais, ele poderia, né, tá fazendo mais e mais daquilo que ele escolheu. Né, gente? Mas é isso. Né? Pessoal, nós estamos chegando aqui ao termo do nosso estudo. Né? Se alguém tiver alguma questão ainda, nós estamos aí à disposição. Tá? Nós temos aí uns minutinhos, mas se não tiver, nós já vamos terminar. Nós estamos estudando aqui na Bíblia, aqui, ó, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Né? Na semana que vem nós vamos para o versículo 16, tá? Que é falar do moço rico, do jovem rico. Para quem não sabe, é o Miramês, né? O espírito famoso aí no movimento espírita, né? O jovem rico, o Miramês. Né? Não era esse o nome dele na época, não, tá, gente? O Miramês é o nome dele na encarnação que ele teve na Europa, lá na Espanha, tá? Mas ele estava lá, né? Com Jesus, né? Então a gente está terminando, lembrando, gente, que esse sábado nós vamos fazer nossa entrega de ceia lá no Francisco de Assis, né? Quem quiser nos ajudar, participar, né? Precisando muito de ajuda, né? Quem puder aí colaborar aí, né, fisicamente, mês que vem nós vamos precisar muito de ajuda também, porque nós zeramos nosso caixa aí com a cesta, né? O negócio tá bravo para todo mundo, né? Sem família, né? Sem cesta básica, não é brinquedo, né?
gente até mandou lá no grupo nosso lá a conta para o pessoal ver, só o que comprou no último dia, tá? Tem outras coisas que comprou antes, né? Tem o que foi doado em espécie, um monte de coisa, né? A última compra nossa deu R$5.000 para vocês terem ideia, né? Quem quiser saber como é que funciona, é só chamar a gente que explica com toda tranquilidade, né? Que tem que ser transparente mesmo. A gente quer agradecer a todos os companheiros aí, né, que nos ajudam, né? Queremos agradecer os companheiros que acompanham os estudos, lembrar que amanhã a gente tem um tratamento espiritual, né? Que a gente possa aí colaborar também, a gente precisa muito de ajuda no dia do tratamento, né? Que é o dia que a gente vai espalhar energia para todo mundo aí, junto com a espiritualidade, né? E para aqueles que a gente ama, né? Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, nos encha de amor, de paz e de entendimento. Que possamos juntos ao Mestre desenvolver os valores da eternidade, trabalhar na luz, servir, aprender, caminhar. Nos dê o consolo, Senhor, e o entendimento. Nos dá o amor que precisamos, a força e a alegria de viver. Abençoa, Senhor, aqueles que amamos e abençoa também aqueles que precisamos aprender a amar. Fica conosco hoje em cada momento da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite para todo mundo, né? Até amanhã, se Deus quiser, 8 horas no tratamento, né? Muita paz, muita luz aí, muito amor para todos. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.